Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista de Itapiruna. Tenho aqui esse canal no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus, mensagens de instrução, de graça, de consolo, de conforto, de encorajamento. Nossa mensagem de hoje tem como título Ganhando sem Trabalhar. Talvez para alguns possa ser um título estranho, mas é bíblico e está na passagem que vamos ler agora, Romanos capítulo 4, versículos 1 a 12, que diz assim: Do ponto de vista humano, Abraão foi o fundador de nossa nação. O que descobriu ele? Se suas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante Deus. Pois as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio de sua fé em Deus, que declara justos os pecadores. Davi também falou a esse respeito quando descreveu a felicidade daqueles que são considerados justos sem terem trabalhado para isso. Como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada, cujos pecados são cobertos. Sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. Por acaso essa bênção é apenas para os judeus ou se estende também aos gentios incircuncidados? Já dissemos que Deus considerou Abraão justo por meio de sua fé. Mas como isso aconteceu? Ele foi considerado justo somente depois de ter sido circuncidado ou antes disso? Está claro que foi antes dele ser circuncidado. A circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía fé e de que Deus já o havia declarado justo, mesmo antes de ele ser circuncidado. Portanto, Abraão é o pai daqueles que têm fé, mas não foram circuncidados. Eles são considerados justos por causa de sua fé. E Abraão também é o pai daqueles que foram circuncidados, mas somente se tiverem o mesmo tipo de fé que Abraão tinha antes de ser circuncidado. Paulo, assim como Jesus Cristo, usava muito as atividades da vida comum para ilustrar os seus ensinos. Aqui ele usa as relações de trabalho para falar da maneira como são salvos aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que são salvos pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo, conforme ele ensina em outra carta. Então, esses são os que ganham sem trabalhar, porque eles são considerados justos sem ter mérito nenhum. Então, na primeira parte aqui do texto, Paulo está dizendo que aqueles que ganham sem trabalhar, eles não precisam viver de maneira irrepreensível para serem tratados como justos. Paulo diz assim que Abraão descobriu que ele não tinha mérito nenhum diante de Deus. Não foram as suas obras que o tornaram justo. E se fosse isso, ele teria motivo para se vangloriar. Mas as Escrituras dizem que Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. É uma referência ao capítulo 15 do livro de Gênesis, quando Abraão estava se queixando a Deus de que não tinha nenhum filho, apesar da sua idade avançada, e Deus estava prometendo a ele grandes bênçãos, estava fazendo grandes promessas.
a respeito de herdar uma terra, de ter uma grande descendência. E ele se queixou a Deus, mas eu não tenho filhos. Então Deus o chamou para fora da sua tenda e disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se você puder contar, porque assim como é o número das estrelas, assim será o número dos seus descendentes. E em seguida, então, o escritor de Gênesis diz que Abraão creu em Deus, e isto foi imputado a ele, foi atribuído a ele como justiça, ou como diz o texto que lemos, e assim ele foi considerado justo. Quando uma pessoa trabalha, o salário é mérito, é merecimento, é um direito. Mas quando a pessoa não trabalha, não tem direito nenhum. Mas Paulo diz aqui que Davi justamente descreveu a felicidade daqueles que são considerados justos sem terem trabalhado para isso. E antes Paulo tinha dito: ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, quer dizer, em suas obras, mas sim, por meio da sua fé em Jesus, que declara justos os pecadores. É o que Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, ele diz: pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E ele completa no versículo 9: não vem das obras, para que ninguém se glorie, quer dizer, para que ninguém tenha nenhum orgulho diante de Deus daquilo que fez para merecer a salvação, para merecer a justificação. Mas Paulo está dizendo aqui também que aqueles que ganham sem trabalhar são aqueles que não precisam morrer para pagar os seus pecados. Eu estou, de certa maneira, antecipando uma declaração de Paulo, mais um pouco à frente, aqui na carta aos Romanos, no capítulo 6, que ele diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Ele está aí, naturalmente, fechando o seu ensino do capítulo 3, por exemplo, que ele diz que todos pecaram e estão fora da presença de Deus. Deus nos mostrou que somos declarados justos diante dele sem a exigência da lei. Diz: todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo de nossos pecados. E aí, então, Paulo cita o Salmo 32, que é um salmo de Davi, que ele escreveu, que ele criou depois de ser instado pelo profeta Natã por causa do seu pecado. Ele tinha adulterado. Davi era um homem muito respeitado, rei de Israel, considerado um homem justo, um homem bom, um homem cumpridor das leis de Deus, mas ele tinha pecado. E isto o estava consumindo. Depois que o seu pecado foi revelado e declarado por Deus, né, ele tinha pecado, mas ele pediu perdão a Deus. Vamos ler aqui o que ele diz no Salmo 32, diz: como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite, tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente, confessei a ti todos os meus pecados, e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia,
e tu perdoaste toda a minha culpa. É preciso reconhecer e confessar o pecado diante de Deus e receber o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, para você ganhar sem trabalhar, você precisa confiar na graça, no perdão, no amor de Deus que Ele oferece a você através de Jesus Cristo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aqueles que ganham sem trabalhar não precisam morrer pelos seus pecados. É só aceitar a Jesus, a salvação que ele efetuou na cruz. Mas Paulo também ensina aqui que para ter uma fé verdadeira, aqueles que ganham sem trabalhar não precisam ter uma religião. Esse era um grande problema para os judeus e é um grande problema hoje, né? As pessoas acham que precisam ter uma religião para terem algum mérito diante de Deus. As pessoas acham que é a religião que leva à fé verdadeira, mas Paulo está dizendo aqui o contrário. Ele diz que a fé verdadeira é que nos leva à verdadeira religião. Quer dizer, a fé verdadeira é que nos leva a ter uma comunhão correta e verdadeira com Deus. Você não precisa frequentar uma igreja, você não precisa ser membro de uma igreja, você não precisa seguir preceitos religiosos, você precisa apenas e tão somente crer em Jesus para ser salvo, para ser considerado justo. Paulo diz aqui que a circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía a fé. Abraão já possuía a fé. Então, foi antes da circuncisão que Abraão creu em Deus, e isto foi atribuído a ele como justiça, ele foi considerado justo por causa da sua fé. Depois, já no capítulo 17 de Gênesis, é que Deus estabelece com Abraão uma aliança cujo símbolo era a circuncisão. Por isso que Paulo diz aqui que a circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía fé e de que Deus já o havia declarado justo, mesmo antes de ser circuncidado. Então, por isso, Abraão é o pai da fé de todos os que creem, mesmo tendo religião ou mesmo não tendo religião. Quem crê é filho de Abraão. Aliás, João Batista já tinha dito para os fariseus que o ouviam lá naquela ocasião que ele estava no deserto batizando as pessoas, ele disse: não fiquem afirmando nós temos por pai Abraão, porque Deus pode suscitar filhos a Abraão até dessas pedras que estão aqui. Ele estava ali nas margens do Rio Jordão e pôde mostrar aquelas pedras, até dessas pedras aqui Deus pode suscitar filhos a Abraão, porque não se trata de algo físico, não se trata do fato de você pertencer a uma nação, pertencer a um povo, pertencer a uma igreja, se trata de crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, aqueles que ganham sem trabalhar, eles não baseiam a sua justiça nas suas obras, nos seus méritos, mas eles creem que Deus pode os tornar justos pela fé em Jesus. Aqueles que ganham sem trabalhar, eles não precisam morrer para pagar seus pecados, porque Jesus já morreu na cruz para pagar os pecados. E aqueles que ganham sem trabalhar, eles não se baseiam numa religião para ter mérito diante de Deus, mas eles se baseiam na fé em Jesus. Que Deus abençoe para que você também possa ganhar sem trabalhar, isto é, possa crer em Jesus
e não confiar no seu trabalho, nas suas obras, nos seus méritos, porque é assim que Deus nos salva. Amém?